Boa noite, que bom ter você aqui, nesse cantinho que foi criado para te acompanhar enquanto você dorme. Antes de nós começarmos a nossa história de hoje, vou pedir para você deitar, relaxar o seu corpo, respire fundo, bem devagar, deixe o ar entrar leve e deixe ele sair soltando todo o peso do seu dia. Aqui você não precisa correr, não precisa provar nada, não precisa se explicar. Esse é seu momento de repouso físico, emocional e espiritual. Hoje, enquanto você se prepara para adormecer, nós vamos caminhar por mais uma história de Clara. Uma mulher que amava a Deus, mas que entrou numa crise silenciosa, aquela que tantas de nós conhecemos, quando a vida parece desandar e a fé perde o brilho. Mas, mesmo tentando se manter firme, ela começou a sentir que as respostas fugiam e que Deus estava longe demais. E é sobre essa jornada que nós vamos falar, sobre a sensação de estar perdida por dentro. E sobre o reencontro inesperado, não do esforço, mas do descanso e da rendição. Então respire novamente. Solte os seus ombros. Deixe o corpo pesar um pouco mais sobre onde você está deitada. E agora, bem devagar, nós vamos começar a nossa história de hoje. A semana tinha começado como qualquer outra, até aquela noite de domingo. Clara estava sentada no sofá, com a Bíblia aberta no colo, tentando terminar o plano de leitura que estava atrasado há dias. Ela lia, relia o mesmo versículo, mas nada parecia entrar. A mente vagava inquieta, cansada. Enquanto eu tentava focar, chegou a notificação de um grupo da igreja. Era um pedido urgente de oração. O pai de uma amiga tinha sido internado às pressas. Clara sentiu aquele choque conhecido, a vontade de já levantar um clamor forte, como ela sempre fez antes. Mas quando ela juntou as mãos para orar, veio só um vazio estranho. Ela tentou começar. Pai, cuida do pai dela. Mas ela percebeu que as palavras morreram aí. Era como se a fé estivesse ali, mas encoberta por uma névoa grossa. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu vergonha de não conseguir orar por alguém. Vergonha e medo. Ela guardou a Bíblia devagar, como quem tenta esconder um sintoma que não quer admitir que existe. Na madrugada, ela acordou sem nenhum motivo aparente. O quarto estava silencioso, a casa inteira dormia, e foi ali, na escuridão, que a sensação finalmente se mostrou com clareza. Alguma coisa dentro dela estava falhando. Ela não sabia bem o que. Não sabia nem desde quando, mas sabia que estava. Na manhã seguinte, ela levantou para trabalhar com essa sombra pousada no seu peito. Fez café sem perceber o gosto. Deixou o louvor tocar no celular, mas não sentiu conexão nenhuma. Era como se ela assistisse a própria rotina de fora, como se fosse só espectadora da vida, que costumava viver com tanta intenção espiritual. Na manhã seguinte, ela levantou para trabalhar com essa sombra, essa que eu já li. No trabalho, tudo parecia mais barulhento que o normal. As vozes, as conversas, os prazos. Clara tentava se concentrar, mas a alma estava tão distante, suspensa em algum lugar onde ela não conseguia alcançar. No intervalo, uma irmã da igreja mandou mensagem.
Clara, consegui sentir tanta paz enquanto você orava. Deus é tão bom. Clara leu aquilo e respirou fundo. Ela queria sentir essa paz, queria essa conexão. Ela queria aquela chama que antes parecia natural, viva, mas ela não conseguia. E a dúvida, aquela dúvida que ela nunca tinha ousado colocar em palavras, finalmente tocou a superfície. Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que a minha fé está ficando pequena demais? Clara percebeu que algo dentro dela havia mudado. Não foi um grande acontecimento, não foi uma notícia ruim, não foi nem mesmo um problema específico. Foi só aquela sensação discreta, quase sussurrada, de que a sua fé antes tão viva, agora parecia distante. Naquela manhã ela acordou antes do despertador, como sempre fazia para orar. Ela se sentou na beira da cama, respirou fundo, abriu a boca para começar a falar com Deus, mas nenhuma palavra saiu. Não porque ela não quisesse, mas porque parecia que tudo o que tinha para dizer já tinha sido dito e nada havia mudado. Ela ficou alguns minutos ali tentando empurrar os pensamentos para o rumo da devoção. Ela tentou lembrar dos versículos que normalmente a acalmavam. Tentou repetir as frases de gratidão que sempre fluíam tão naturalmente, mas a mente estava cinza. Não era rebeldia, não era nem frieza, era só ausência. Ela foi se arrumar para trabalhar com aquela sensação encostada no peito, um peso leve mas constante. No caminho, ela reparou que não tinha colocado uma música de louvor, algo que ela sempre fazia para começar o dia. Ela abriu o aplicativo e ficou rodando pelas playlists conhecidas, mas nada parecia tocar o coração. Acabou deixando o carro no silêncio. E esse silêncio a incomodou muito mais do que ela gostaria de admitir. Já no trabalho, a mesma tensão. Pessoas conversavam, riam no corredor, falavam de metas, prazos, rotinas. E Clara tinha a impressão de estar vivendo tudo no modo automático, como se tivesse sido desconectada de algo essencial, mas ainda não soubesse explicar muito bem o que. No almoço, uma colega comentou: Clara, você tá mais quietinha, tá tudo bem? Ela deu um sorriso rápido, daqueles que escondem mais do que revelam. Estou só cansada, ela respondeu. Mas no fundo ela sabia que não era cansaço. Era como se ela amasse a Deus com a mesma intensidade, mas tivesse perdido o acesso ao lugar dentro dela onde esse amor ganhava expressão. E um pensamento tão sutil e profundo acompanhou o resto do dia. Clara não sabia ainda, mas aquela pequena fissura seria o início de uma pergunta maior, uma que ela jamais imaginou precisar fazer. Senhor, será que ainda sei acreditar do jeito que eu acreditava antes? Nos dias seguintes, Clara tentou fazer o que sempre tinha funcionado. Acordava mais cedo, fazia leitura bíblica, mas a leitura parecia distante, como se as palavras escorressem pelos olhos, sem tocar o coração. Ela colocava louvores, mas o som preenchia a casa sem preencher a alma. Ela tentava orar, mas a mente ficava inquieta, pulando de preocupação em preocupação. Como se Deus estivesse a quilômetros de silêncio. E isso a deixava pior, porque quanto mais ela tentava recuperar o jeito certo de se conectar com Deus, mais fracassada ela se sentia. Era como se ela estivesse tentando girar uma chave que antes sempre encaixava, mas agora essa chave emperrava. Aos poucos, aquele desconforto inicial virou uma sensação contínua, um peso preso ao peito. Clara começou a se perguntar se o problema estava nela, se era falta de fé, se Deus estava decepcionado, ou se de alguma forma ela tinha se perdido sem perceber. Às vezes ela respirava fundo, esperando encontrar aquela paz familiar, mas tudo que vinha era um cansaço espiritual que não fazia sentido. E no fundo, um pensamento insistente começava a crescer.
quase como um sussurro. E se eu não estiver vivendo tudo o que Deus queria? E se eu o desapontar? Ela tentava empurrar esses pensamentos para longe, mas sempre voltava. E o silêncio sempre se prolongava. Era estranho. Ela fazia tudo o que sempre fez, mas pela primeira vez na vida parecia estar apenas repetindo movimentos, sem existir, sem sentir, sem conexão, sem resposta. E isso a deixava assustada. Como explicar que estava perto de Deus e ao mesmo tempo tão distante? Como explicar que estava fazendo tudo certo, mas se sentindo toda errada? E foi assim que a crise começou a ganhar forma. Não de uma vez, mas aos pouquinhos, nos detalhes, nos devocionais feitos à pressa, na mente inquieta, na sensação de orar e não ouvir nada de volta. Aos poucos, Clara percebeu. Quanto mais ela tentava forçar a sua fé a funcionar, mais ela sentia que escorria pelas mãos. E isso doeu muito mais do que ela queria admitir. Os dias seguintes foram ficando mais pesados do que Clara esperava. O que antes era só um incômodo virou uma sensação persistente, quase física. Como se o peito estivesse sempre cheio demais e a alma cheia de menos. Ela tentava viver normalmente, mas tudo parecia mais difícil. No trabalho, ela se pegava olhando para a tela do computador sem realmente enxergar. Nas conversas, respondia por educação, porque por dentro ela estava distante. Até os pequenos rituais, como o café da manhã, a arrumação da casa, suas leituras, tudo perdeu o brilho suave que costumava ter. E o mais estranho era que ela não sabia nomear aquilo. Não era uma tristeza comum, não era ansiedade, não era falta de fé, mas também não era fé. Era uma espécie de neblina espiritual. Uma sensação de que algo dentro dela estava fora do lugar, mas ela não conseguia entender o que e nem como voltar. Então veio um momento que ela não conseguiu mais fingir. Foi numa noite de terça-feira. Ela tinha tentado orar mais uma vez. Tentou colocar em palavras tudo o que vinha carregando, mas as frases quebravam no meio, como se a língua estivesse pesada demais. Ela respirou fundo. Tentou insistir e nada. E foi aí que a primeira lágrima caiu. Não porque ela estava desesperada, mas porque ela estava cansada. Profundamente cansada de tentar parecer forte até com Deus. Clara se sentou no chão da sala, as luzes apagadas, sentindo um aperto tão grande que parecia não caber no corpo. A oração que não saía virou um choro silencioso, íntimo, cheio de perguntas, que ela tinha medo de formular. E naquele momento, uma verdade atravessou sua mente como um pensamento duro demais para ignorar. Acho que Deus não está mais comigo. Ela colocou a mão no rosto, sem forças, porque aquela frase doía mais do que qualquer outra. Ela sempre acreditou em um Deus presente, cuidadoso, próximo, mas agora parecia que ele estava longe, observando de algum lugar que ela não alcançava. E enquanto as lágrimas caíam, um vazio gelado tomou conta. E se ela tivesse chegado ao ponto da fé que não sentia mais? E se ela estivesse vivendo no automático até com Deus? Clara chorou até o corpo cansar. Ela chorou até a respiração acalmar sozinha naquele silêncio pesado que fica depois de um período de dor. Quando finalmente levantou, não havia resposta. Não havia luz repentina. Não havia consolo sobrenatural. Só o eco de uma oração quebrada que ela nunca terminou. E a sensação profunda de que alguma coisa dentro dela estava implodindo, devagar, mas sem parar. A crise tinha deixado de ser um desconforto, agora era um buraco. Um buraco que ela não sabia como preencher.
A crise que antes estava só dentro dela começou a vazar para fora. Era como se a fé tivesse virado um vidro trincado, e as rachaduras agora chegavam em áreas que ela achava que estavam intactas. No trabalho, o foco desapareceu de vez. As tarefas simples pareciam longas, mais cansativas, mais sem sentido. Ela lia uma mesma linha 3, 4 vezes, e não era preguiça, era um desalinhamento interno. Era como se o coração tivesse perdido a bússola. Nas conversas com as amigas, ela sorria, ouvia, assentia, mas ela sentia como se não estivesse realmente presente. Era uma atriz, ensaiando falas que não lhe pertenciam. Até no caminho da igreja, lugar onde antes seu peito se aquietava, ela sentia um peso estranho, um receio de não corresponder, de chegar diante de Deus com o coração vazio demais e ser reprovada, inadequada, como se estivesse seca demais para estar ali. Ela escondia bem, para todo mundo. Clara continuava sendo a firme, a que aconselha, a que sempre sabe o que dizer. Por dentro, porém, ela estava segurando os dias como quem segura a água na mão, cada vez escorrendo mais rápido. E foi numa manhã de sábado que isso ficou evidente. Clara abriu a Bíblia para o plano de leitura do dia. Era um texto que ela já amava, já conhecia, já tinha sublinhado tantas vezes. Mas ao começar a ler, ela não sentiu nada. Nada. Ela piscou algumas vezes, respirou fundo, tentou ler de novo. Nada. Então ela fechou a Bíblia devagar, como quem aceita uma sentença silenciosa, e deixou o livro descansar sobre as pernas. Eu não sinto mais Deus. A frase veio sem força, sem revolta, era só verdade. Uma verdade sussurrada que ela vinha tentando não admitir. E naquele instante o medo cresceu. Porque não sentir Deus era pior do que qualquer luta externa. Era como perder o chão no lugar onde ela sempre encontrou abrigo. Depois disso, a apatia ganhou espaço. Clara começou a fazer tudo no automático. Trabalhar, responder mensagens, passar café, tomar banho, dormir, acordar. Viver como quem cumpre tarefas. E a pergunta que ela nunca ousou dizer em voz alta começou a aparecer como um sussurro incômodo. E se a minha fé não for suficiente? E se eu estiver decepcionando a Deus e se a minha vida nunca voltar ao que era? Cada pergunta deixava uma sombra. E essas sombras se acumulavam. Até que um dia, olhando o seu próprio reflexo no espelho, o cabelo preso às pressas, olheiras profundas, semblantes cansados, Clara percebeu. Ela não estava só passando por uma fase. Na verdade, ela estava perdendo o brilho. Não o brilho estético, mas aquele brilho interno. Aquela chama que sempre a manteve acesa. E isso doía mais do que qualquer outra coisa, porque nunca em toda a sua jornada de fé ela tinha imaginado que um dia poderia estar tão longe de Deus, mesmo continuando tão perto das coisas dele. A crise não desapareceu de um dia para o outro. Não houve um milagre repentino, nem um versículo que brilhou do nada. A vida continuou acontecendo, só que Clara parecia enxergá-la com menos cor. Mas e isso ela só percebeu muito depois. Pequenas rachaduras começaram a surgir naquela escuridão compacta. E tudo começou numa manhã comum. Ela acordou do mesmo jeito, pesada, arrastada, pensando que não teria forças para enfrentar mais um dia igual. Mas ao sair para trabalhar, reparou uma coisa simples que quase passou despercebida. A vizinha do terceiro andar, aquela senhora, sempre sorridente, que regava as plantas da janela, levantou a mão assim que viu Clara passar. "Bom dia, querida", disse ela, com aquela alegria espontânea, sem exigir nada em troca. Clara respondeu com um sorriso discreto, quase envergonhado, de devolver gentileza, quando por dentro só havia cansado. Mas aquele bom dia ficou ecoando nela. Não a curou, não transformou o dia, mas fez alguma coisa pequena se mover.
como um músculo que estava esquecido. Na hora do almoço aconteceu outra cena. Enquanto comia sozinha no refeitório, percebeu duas colegas rindo de uma história boba. Riso franco, simples, despreocupado. E ela sentiu saudade de rir daquele jeito. Não por obrigação, mas espontaneamente, como quem respira. E essa saudade, embora doída, trouxe o sinal de vida dentro dela, porque só sente falta quem ainda tem esperança de se reencontrar. À noite, de volta para casa, Clara se sentou na cama e ficou encarando o abajur aceso. Ela não tinha forças para orar, não tinha palavras, mas pela primeira vez em semanas ela respirou fundo e não foi um suspiro de derrota. Foi diferente. Um suspiro longo, pesado, parecia abrir um pequeno espaço no peito, um pouquinho só. E naquele espacinho quase microscópico algo se encaixou. Talvez Deus não tenha me abandonado, talvez eu é que tenha me perdido no caminho. Essa ideia não trouxe um alívio imediato, mas trouxe uma direção. E pela primeira vez, Clara aceitou a possibilidade de que sua fé não estava destruída. Estava só cansada, como alguém exausto no meio da estrada, sem forças para caminhar, mas que mesmo assim não deixa de estar no caminho. E foi nesse estado ainda quebrada, ainda sem respostas, mas com um fio quase invisível de esperança, que ela finalmente permitiu algo dentro de si, dar ao coração o direito de se recuperar, sem pressa, sem cobrança, sem performance espiritual. Era frágil, sim, mas era real. E às vezes é assim que a luz volta, primeiro como um fio, depois como um sopro, depois como um brilho tímido, nunca de uma forma grandiosa, sempre de dentro para fora. Os dias seguintes não foram milagrosos, e Clara nem esperava que fossem. A vida continuou com o peso habitual. Ela ainda acordava com aquela sensação de vazio. Ela ainda tinha momentos em que a fé parecia um lugar distante. Ainda se sentia fraca demais para ser forte. Mas agora havia algo diferente, era quase imperceptível, mas estava ali. Não era ânimo, não era alegria, era consciência. Clara começou a perceber pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O vento mais frio entrando pela janela da cozinha. O cheiro de café da vizinha subindo pelo corredor. O som dos pássaros no início da manhã. O jeito como a luz do final da tarde entrava no seu quarto e deixava o ambiente mais quente. Coisas simples, mínimas. Mas pela primeira vez em muito tempo ela sentia essas coisas. E sem perceber ela começou a se permitir parar por alguns segundos. Só para notar. E nesses segundos algo silencioso acontecia. Era um alívio sem explicação, uma presença sem forma, uma paz que não vinha de pensamento nenhum, só acontecia. E Clara, mesmo sem querer admitir, sabia o que era. Era Deus. Não respondendo, não explicando, não resolvendo, apenas ficando ali. Como quem segura a mão de alguém que não tem forças para levantar, não para puxar, só para não deixar cair. Numa dessas noites, enquanto arrumava a cama, Clara teve um momento de sinceridade tão profunda que até ela se assustou. Ela se sentou, olhou para o nada e falou, não em voz alta, mas com o coração: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Mas se o Senhor estiver por perto, por favor, só fica. Eu não preciso de respostas, eu só não quero ficar sozinha. E foi a primeira oração de verdade em semanas. Sem versículos ensaiados, sem performance, sem expectativa de retorno. E naquele instante, naquele exato instante, ela sentiu algo tão suave que quase duvidou. Era um aquietamento, um abraço sem braços, um descanso que não vinha do corpo, mas vinha da alma. Não era uma euforia espiritual, era a presença. Como se Deus dissesse sem palavras, eu estou aqui. Você não precisa me provar nada. Eu só preciso te amar e você só precisa permitir. Clara fechou os olhos e deixou que esse silêncio a envolvesse. O pranto não veio, a alegria também não. Veio apenas uma certeza serena. Ela ainda era dele. Mesmo cansada, mesmo confusa, mesmo sem entender nada.
Só isso começou a ser suficiente para continuar. Nos dias que seguiram aquela oração simples, Clara não virou outra pessoa. Ela não acordou mais leve, nem teve súbitas revelações. E sinceramente ela nem esperava isso, mas algo nela começou a mudar. Não para fora, mas para dentro. Foi numa manhã de terça-feira que ela percebeu o primeiro sinal. Clara estava escovando os dentes distraída quando notou que estava cantarolando. Sem perceber, sem esforço. Era um trecho de um louvor antigo, que ela nem lembrava de ter ouvido nos últimos meses. Descansa, meu coração. Ela parou, com a escova na mão, espuma na boca, e piscou devagar. Não era alegria, era a vida voltando a gotejar. Bem devagar, nas frestas da alma que ela achou que não tinha. Outra coisa aconteceu naquele mesmo dia. Na hora do almoço, em vez de comer no automático, olhando o celular, Clara decidiu, quase sem pensar, colocar o prato à mesa e comer devagar. Só isso. Uma decisão pequena, quase boba. Mas enquanto ela mastigava, ela sentiu presença. Era como se Deus estivesse sentado ali, do lado dela, em silêncio. Ele não estava cobrando, não estava perguntando. Só presente. Era estranho, era bonito, era diferente. E pela primeira vez em muito tempo, Clara percebeu que a dor não era tudo o que ela tinha. À noite, ao chegar em casa, ela decidiu abrir a Bíblia não para procurar respostas, mas não para ser espiritual, mas porque ela sentiu vontade. Abriu sem escolher, sem marcar nada, sem ritual. E a Bíblia caiu em Salmos. Um verso simples. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ela ficou olhando para a palavra comigo por longos minutos. Não estava dizendo que o vale acabaria logo. Não estava dizendo que ela deveria ser forte. Não estava dizendo que a fé dela tinha que melhorar. Só dizia, eu estou com você. E aquilo encaixou como se fosse escrito para aquela noite, para aquele cansaço, para aquela Clara. Mais tarde, antes de dormir, ela apagou a luz do quarto e ficou deitada de lado, olhando o brilho suave da rua entrando pela cortina. E pela primeira vez em semanas, ela sentiu uma pontinha de esperança. Não aquela esperança ansiosa de quem quer que Deus faça algo rápido, mas a esperança tranquila de quem só quer continuar caminhando. E isso era novo. Era bom. Era suficiente. Clara não sabia onde tudo aquilo ia dar. Ela não sabia nem qual seria a resposta de Deus. Nem sabia se a vida ia desandar ainda mais ou finalmente se ajustar. Mas uma coisa ela tinha entendido. Quando Deus volta a quietar o coração, mesmo que externo não mude nada, a alma começa a respirar de novo. E naquela noite, enquanto o sono chegava devagar, Clara percebeu. Ela estava voltando para casa, devagar, no tempo de Deus, no jeito dele. E ele estava lá, o tempo todo. Nos dias que se seguiram, algo mudou. Não foi repentino, não foi intenso, foi quase imperceptível. Mas pela primeira vez em muito tempo, Clara começou a sentir espaço dentro dela. Não um espaço vazio de desespero, mas aquele tipo de silêncio que parece uma sala. Uma sala recém-varrida, esperando por luz. Ela parou de se forçar a sentir coisas grandiosas. Deixou de procurar sinais em cada canto. Ela apenas viveu. Respirou. Fez café sem pressa. Caminhou devagar até a varanda, ajeitou as plantas. Escutou o vento bater na janela e percebeu que, curiosamente, aquilo a acalmava. E enquanto não percebia, a culpa foi perdendo força.
Um dia, enquanto ela lia sua Bíblia sem aquela urgência sufocante, apenas por querer estar ali, ela sentiu algo parecido com paz. Não era uma emoção arrebatadora, era uma presença serena, como quem segura a mão dela sem precisar dizer nada. Foi então que Clara entendeu: Deus nunca tinha se afastado. Ela que tinha confundido o silêncio com o abandono. E naquele instante finalmente parou de exigir provas. Apenas descansou. Ela não voltou correndo para as redes, nem para a vida de antes. Não precisava mais se medir. Não queria mais participar da pressa dos outros. Ela preferia o ritmo lento que Deus estava ensinando, quase como quem reaprende a viver. Aos poucos ela retomou algumas coisas, mas com novos olhos, novos limites, nova saúde. Agora tudo passava por um filtro essencial. Isso conduz meu coração à paz ou ao peso? E assim, naquela noite, enquanto fechava a janela e deixava o quarto na penumbra, Clara percebeu uma verdade que talvez tivesse perseguido a vida inteira. A fé não era algo para se sentir forte o tempo todo. Era algo para viver, mesmo quando o coração parecia fraco. Porque Deus não depende do que ela sente. Deus permanece, sempre. Ela sorriu de leve. Pela primeira vez em meses, sorriu sem esforço, e ela adormeceu tranquila, sabendo que não precisava mais correr para alcançar Deus. Ele já estava ali, silencioso, constante, presente, como sempre esteve e como sempre estará. Respire mais uma vez, bem devagar. Sinta o ar entrar e o ar sair. Deixe o seu corpo repousar ainda mais. Enquanto você se prepara para dormir, deixe que a história de hoje encontre um lugar quentinho dentro de você. Que ela te lembre que mesmo quando a fé parece frágil, quando nada faz sentido, Deus continua presente. Às vezes ele se revela justamente quando nós paramos de nos esforçar e apenas descansamos nele. E se essa história falou com você, se ela te trouxe paz ou clareza, eu te convido com muita calma a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder as próximas histórias. E compartilhar com alguém que você ama e que talvez precise ouvir isso hoje. Agora, permita-se entregar o resto da noite nas mãos de Deus. Solte o seu maxilar, relaxe os seus olhos e deixe que Ele acalme os seus pensamentos. Que o Senhor te dê descanso, paz e esperança. Durma bem e até o nosso próximo vídeo.